Porque o homem, Por que que o ser humano, para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro, planeta. não, Universo. outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Louvado seja. Muito bem, graças a Deus. Aqui nos encontramos então, mais um diálogo com os espíritos. Hoje estou falando com meu novo amigo, o Novox, que vem da quinta dimensão, conforme tudo que já conversamos antes. Agora vamos dar um pouco de continuidade e quem sabe já trazer ideias novas. Eu não sei se vamos ser capazes de falar do livro de Urântia. Mas se pudermos, vamos falar. Não é, Novox? É. Tá certo, então. Vamos. Graças a Deus. Já ajustando aqui as coisas. Muito bem. Então a gente falou um pouco daquela ideia que eu disse que poderíamos deixar para o próximo encontro, porque isso dá pano para manga. Jesus foi crucificado. Sim. Ou não. Tem gente que diz que não. Mas não vamos entrar no mérito no momento. A menos que seja da sua vontade. Quero saber agora se que subiu aos céus, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro. Então essa parte que desceu à mansão dos mortos. Isso. Nem é isso, que é uma coisa mais além que eu quero ver, né? Porque a mansão dos mortos quer dizer que o corpo só ali desfaleceu. Isso. Que foi para baixo da terra, né? Naquele negócio que ficou lá. Mas aqui eu quero dizer que ele foi no inferno. Nas trevas, lá em... Nas zonas abissais. Na onde? Abissais. Nas zonas abissais, pronto. E aí o que aconteceu lá? Quem que ele encontrou? O que é que ele fez para acabar com aquela festa que estava acontecendo? Primeiro fala, que festa que estava acontecendo que ele teve que dar um jeito? Bem, como Deus co-criador, Vishnu se projetou como Jesus.
O seu caminho foi muito preparado por muitos espíritos superiores de luz, com as suas centelhas despertas, ativas, que conseguiram primeiramente limpar ou preparar as zonas astrais para que aquela energia, aquela projeção pudesse adquirir a matéria ou a identificação da matéria de Javé. Então isso tudo foi preparado. Ele adquiriu, podemos dizer, a fórmula que o permitia utilizar as capacidades de um Deus co-criador. Omnisciência, omnipresença e omnipotência. Tudo isso foi concretizado e Jesus, quando chegou à forma humana, ele tinha a missão de, aos atingir a sua maioridade, de começar a fazer as suas manifestações, os seus diálogos com os vários espíritos que dominavam certas regiões de certos locais no planeta Terra. Acontece que Jesus, antes de atuar como o Nazareno, ele teve as suas manifestações, das quais nem todos os homens têm conhecimento disso. Aquele período em que Jesus desapareceu, não é? Para fugir a Herodes, onde se diz que Rama chorava as dores dos filhos que tinham partido. E então, nesse período, quando Maria e José conseguiram escapar a essa ira, dessa manifestação do mago negro em Herodes, Jesus escapou e dirigiu-se para o Egito. Muita gente pensa que Jesus esteve na Índia. Mas isso é um assunto que eu depois quereria falar separadamente desta nossa conversa. Para dar uma atenção mais especial. Isso. Sobre Jesus. Os lugares onde Jesus se manifestou. Se manifestou, ou seja, onde ele utilizou a sua capacidade de volutição ou de omnipotência, omnipresença, omnisciência. Aquilo que o ser humano hoje chama de dons mediúnicos. Perfeito, vamos falar disso. Porque aí temos que entrar em certas leis que primeiramente têm que ser perfeitamente estudadas. Para poder ser burladas. Isso daí. Porque não se pode dar uma informação se essas mesmas leis que foram utilizadas na projeção do Cristo cósmico, da projeção de Ele sobre todos os caminhos que Cristo em Jesus e Jesus em Cristo se manifestou através das suas capacidades mediúnicas, que se dizem que eram os sítios. É impossível ser os sítios. É? Que eram os quê? Que eram todas as capacidades de despertar da Kundalini. E temos que tomar em atenção uma coisa. A Kundalini é uma energia de terra. E tu que tem aquela energia que é desperta pela força da terra, pode não ser desperta pela força de Gaia. Dá para entender? Tá. Então, se eu no início... É como uma droga. Isso daí. Se no início eu falei que
Perdão. É aquela droga que injeta para excitar algo que deixa a pessoa doida. Isso. Então, se no outro diálogo eu falei sobre... Permitem-me conectar, por favor. Sim. Se no outro diálogo, ou no primeiro ou no segundo, se falou que os CIDs eram capacidades negativas, lógico que o Cristo cósmico não tinha necessidade de utilizar essas capacidades. Ou interesse. Nenhum. Claro. Então, os dons de Jesus era algo que nunca esteve presente na Terra. Ou seja, algo que o ser humano nunca despertou dentro de si. Entende? Fala-se que no tempo de Moisés eles encarnavam ou incorporavam espíritos e que Moisés vedou aquilo por tanta excessividade. Entende? Então, essas capacidades, até mesmo adquiridas por Moisés, não passavam de CIDs. Não eram capacidades de um co-criador. Era efeito colateral de Kundalini excitado. Isso, sim. Tanto que Moisés perdia a consciência e o domínio sobre si próprio. O que não era positivo. O que não era positivo. Porque ninguém pode perder o domínio de si próprio. Dando como exemplo a ligação que eu tenho com o médio. Uhum. O médio tem que estar presente. Se ele não está presente, não aprende. Não o quê? Não aprende. Não aparenta? Não aprende. Não aprende, claro. Entende? Então tem que estar sempre presente para que a capacidade não seja de CIDs, mas capacidades co-criadoras. Entendeu? Porque a maior parte de certos elementos que dizem praticar o bem e o amor estão a praticar simplesmente manipulações, a despertar emotividades nos seres, a descontrolarem o seu caminho, a sua evolução. Inferioridade no psiquismo. Isso. A fazerem com que eles se liguem a ele como representação, como se ele fosse uma representação do próprio Deus. Literalmente uma marionete. Isso. Então, como eu disse há alguns tempos, e não foi aqui nesta conversa que estamos a ter, por favor, um minuto para eu conectar. Como eu disse então há algum tempo, que os médios, eles vieram para quebrar esses tabus. Porque os médios, eles tinham que vir à Terra, receberem energias co-criadoras. Vir à Terra e o quê? E receberem energias co-criadoras. Tá. Por isso a gente vê a capacidade evolutiva de cada médio. Uns ainda estão pelos agregados psíquicos porque é necessário. Tudo tem que ser recuperável. Claro. Outros estão recebendo deuses co-criadores em forma de seres extraterrestres. Não é que esses seres tenham, sejam dominadores da humanidade. Mas eu queria aqui apresentar que quando nasce uma luz num reino como a Avona, quando nasce uma luz aí, nasce outra luz em Javé. No universo material. Isso.
Porque há uma necessidade de equilíbrio. Para criar? Equilíbrio sobre as coisas. Claro. Há criado uma luz que vai fazer podemos dizer, vai fazer uma investigação, vai fazer, vai dar informações para que aquelas mentes perturbadas que possam andar na Terra na forma da dimensão, da terceira dimensão, como na quarta dimensão, para que esses espíritos possam receber as informações da perfeição. Então, eles vêm, dão essas informações para que os espíritos possam evoluir. Eu poderia dizer até, não os espíritos, mas as memórias, esses agregados psíquicos que ainda estão na Terra. Uhum. Eu poderia dizer, e peço perdão a todos desde já, que todos os homens aqui, incluindo o meu médio, não passam de agregados psíquicos. Claro, de um eu superior. Não, memórias. Ainda não. Então, como assim ainda não? Porquê? A energia dos criadores, elas agregam-se na Terra. Os seres evoluem para a cocriação, mas há seres que têm a obrigação de não ascenderem já, de ficarem como agregados psíquicos para entrarem naquilo que Paulo fala. Estamos aqui todos para lutar, não contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados. E as potestades, meu amigo. Isso. Então, dessa forma, esses agregados psíquicos que já tomam o conhecimento de que são qualquer coisa mais importante e que estão ali pela misericórdia e pela justiça, a fazerem um trabalho a favor do Cristo, representando a grande fraternidade ecuménica e espiritual em que todos esses agregados psíquicos que não passaram para a ascensão, que quiseram ficar aqui, para eles entrarem nas linhas da frente do Cristo Cósmico contra os dragões. Entende? Porque eles carregam uma ancestralidade supostamente poderosa. Saiba que nada, Jesus, ele mostrou que nada é mais forte que o homem. Que o homem que se conecta ao amor, à verdade, ao carinho, à representação da gentileza encarnada numa estrutura de psiquismo. Entende? Como eu falei, nada é desperdiçado. Nada. Nada é desperdiçado. Porque esses espíritos que não ascendem estão sempre a pensar naqueles que fazem parte de outros deuses co-criadores e que estão ali a sofrer por uma capacidade psíquica trevosa que os domina, que ainda não têm a capacidade de pensar por si próprio, não têm capacidade de evoluir por si próprio. Se já existe o problema a nível dos guardiões superiores que se corrigem todos os dias. Imagina agora uma alma que está, ou perdão, um espírito, digamos, ou agregado psíquico que está nas zonas mais negativas. Qual é a capacidade que ele tem de evoluir por ele próprio? Da mesma forma, o espírito ou o agregado psíquico do guardião que atingiu, que se chama um espírito superior, ele... Peço para conectar outra vez.
O problema que há embaixo é o problema que há em cima. É o padrão do qual falávamos antes. Isso. Mesmo sendo espírito superior, Ah. ainda tem as suas grandes dificuldades. Ainda necessitam de se juntar, de incorporar em entidades mais densas para conseguirem se manifestar. Não conseguem utilizar todo o potencial da sua centelha. E isso é uma coisa que o Arcanjo Miguel tem cuidado a fazer. Uhum. Porque despertar a centelha numa missão que aquele agregado psíquico que é considerado o espírito superior aceitou, nunca lhe soube à cabeça. Entende? Por isso, é-lhes verdade isso. As leis vêm como o vento que sopra no deserto. Essa informação vem e é passada de uns para outros. É como se dissesse assim, há um cuidado para o espírito superior não achar que é ele que está fazendo, Isso, né? e sim sendo apenas instrumento de Deus. Isso mesmo. Porque ele começa a reconhecer que há uma essência dentro de si que ele tem que conquistar. E só pode conquistar Através das 3 leis. isso, É? através das 3 leis e da missão que aceitou. Saber aplicar as 3 leis no resgate planetário, sejam as almas ou os agregados psíquicos, como aos animais, ao reino dos animais. Libertar tudo isso e mandar tudo de volta a casa. Nunca penso ser que sai da 4ª dimensão e que vai direto. Não, nunca penso. Ele tem muito que trabalhar. Tem que trabalhar? Muito. Eu estava pensando aqui uma ideia que veio sobre a Vesica Piscis, que é a forma que há a intersecção de 2 círculos com o mesmo raio, em que o centro de cada circunferência está sobre o perímetro da outra. Ou seja, em cada dimensão existe aquele raio de espaço e tempo onde ele precisa fazer aquela transição. Isso é real. Eu diria por palavras minhas que nunca se passa por uma outra evolução sem trabalhar primeiro aquela que é o primeiro ciclo evolutivo. É quase como um momento de expurgo completo do passado. Isso é real. Isso é real. Saiba você aquilo que eu vou dizer, meu amigo. Até aquelas memórias da vida passada que não passam de agregados, no meio de agregados superiores, intermédios e inferiores, têm que ser recuperadas. Tudo tem que ser recuperado. E essa história de apometria tem eficiência nesse sentido? Tá bom. São técnicas dentro do mundo mental. Do mundo astral. Ou seja, não é o mundo mental da 5ª dimensão, mas se fala assim, é a mente criando uma ilusão ali. É o psiquismo. Isso, psiquismo. Criando uma ilusão. Só isso. Então, dentro desse animismo, não é? Se o ser é desequilibrado. Para, ele se engana. Se o ser é desequilibrado, se o ser não tem a sua vida familiar harmonizada, se o ser não tem as suas amizades organizadas, se o ser não tem a gentileza do seu coração para poder transmitir assim até aos seus inimigos. Não pode esperar outra coisa. Não. Da realidade que vê e presencia. Ele está correndo em cima de uma esteira e não está chegando em lugar algum. Nenhum. Isto que eu estou a dizer é de veras um pouco perigoso, não é? Como se eu fosse o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu apenas digo coisas que eu vejo. Claro. Entende? E vou aqui dizer algo que
desdobramento não pode ser feito em apometria. Os pulsos, pô. Caboclo, preto velho, Cacique-Dogun vem com essas energias tão boas e tão puras que depois são. Meu amigo, São você, profanadas. você quando entra no, no, no estudo da apometria, você tem que estar equilibrado e centralizado. Você tem que ter algo de conhecimento sobre si. Você tem que ter a certeza das coisas que se manifestam em você e que às vezes não tão boas. Eu acho que devia existir primeiro uma autoapometria durante vários anos. Que liberta você dos seus filtros. Isso mesmo. Porque se o ser ele não trabalhar para si mesmo, se ele não se despurgar de si mesmo, como é que ele consegue atingir um objetivo tão divino? Você acha que os espíritos, que os homens mandam nos espíritos? Não. De forma alguma. Os espíritos são benévolos. Os guardiões superiores são benévolos. Quem quiser falar deles como o dono do guardião, meu Deus, ainda não passa tão agregado psíquico. E a ideia da cromoterapia? A ideia da cromoterapia é algo que é bom. Mas a pessoa tem que ter evidência. Lógico que tem que ter evidência. Se não tiver evidência, tem que ter uma chave que lhe dê acesso a abrir os canais daquele que vem lhe pedir auxílio e que ele os tem fechados. Então ele abre os canais do outro e os canais do outro manifestam-se em si e ele consegue saber tudo o que se passa sobre o outro. Mas isto é uma chave. Uma chave é uma técnica. É uma técnica. Mantida em segredo. Isso, mantida em segredo. Para o animal não mijar em cima. Isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque, veja, utilizar as capacidades psíquicas, é a mesma coisa que estar a utilizar manifestações suas, inferiores, intermédias e superiores. Não interessa se são inferiores, intermédios ou superiores, eles têm o mesmo problema. Acreditar que é Deus. Isso aí. Então, quando alguém trabalha em cromoterapia, ele tem que ter a certeza daquilo que faz. Procurar primeiro as chaves e não as capacidades psíquicas. Veja que a capacidade psíquica, ela pode envenenar ainda mais aquilo que a gente conhece como alma. Vicia. Isso aí. Entende? Vicia é quando o vício está na carne. Meu Deus. É Kali. Pode falar. Não despertem as capacidades psíquicas. Utilizem chaves para chegarem a realidades além de vós, além dos seres. Uma coisa que seja tão fácil, que ninguém acredita que aquilo faz a autorrealização. Da qual falávamos que é diferente do progresso evolutivo em direção a uma meta que está circunscrita dentro de uma cela de prisão. Isso aí. Se ele não ultrapassar aquilo que lhe traz a vaidade. Se não é o quê? Se não ultrapassar aquilo que lhe traz a vaidade, que lhe traz a insegurança, que lhe traz o medo. Oh, meu amigo, a ciência. A origem do sofrimento do Buda. Isso. Podemos dizer, se eles não forem Buda, não conseguirão compreender que a verdadeira cura não está no corpo, está na alma. Você entende?
Claro, que Cada alma. para ilustrar pro povo que tá ouvindo só, com a sua licença, que a origem do sofrimento do Buda representa ter 3 estágios. Eu estou buscando sempre me tornar alguma coisa e não vivo no presente. Estou buscando fugir de alguma coisa que eu não quero ser, não vivo no presente. E quando eu vivo no presente, me entrego aos prazeres sensoriais. Isso, É isso? é isso. Você vai compreender uma coisa quando alguém entra dentro de uma ciência para trabalhar nessa ciência. Acaba sempre em prazeres sensoriais. Oh. Acaba por se tornar, e com perdão de quem me está a ouvir, acaba por se tornar um traidor. Porque a pessoa tira esse curso, essa ciência, essa ciência que nada mais é do que uma ciência evolutiva, a cromoterapia, não é? Evolutiva. Evolutiva. Porque a cromoterapia, ela, se você conseguir, em vez de utilizar as luzes, saber utilizar a sua própria luz, tem resultados muito grandes. Chamamos a isto a visualização criativa. Que faz lembrar da fitoterapia etérica. Isso aí. Estamos a tirar os clientes à fitoterapia terrestre. Oh. Entende? Como você pode acreditar, se assim quiser, que os cristais, eles são mais etéricos do que parece. Porque o princípio deles é no etérico. Uhum. Entende? E quando um espírito pega num cristal etérico, os cristais humanos não são necessários. Entendeu? Porque ele utiliza uma força co-criadora e não criadora. Claro. Entende? Então, quando alguém tira esses cursos, entra num erro. Porque chegou, Psiquismo. é, Da vaidade. chegou a casa e querem obrigar os seus familiares, subjugá-los àquilo que eles tiraram. E a humanidade esquece que cada um tem um caminho diferente do outro. Ninguém pode obrigar o outro a aceitar aquilo que ele não quer. E aí existem as separações, os divórcios. Existem afastamento da família. A violência pelo preconceito. Perdão. A violência pelo preconceito. É. Ela quer ser mais do que o outro. Porque tá focando no externo quando o interno grita socorro. Ou seja, amparo de reparação. Claro. Não podemos esquecer que estávamos falando sobre Jesus, né? E que Jesus a gente deu aí essa, graças a Deus. E estava falando sobre Jesus, a ideia é que ele desceu no inferno. E o que aconteceu lá? Que, aliás, você começou falando que festa que estava acontecendo lá. A festa já era uma festa muito antiga. A festa era brincarem com as coisas que foram geradas, como se elas não fossem nada. Ou seja, com perdão da palavra, fazer xixi no sagrado. É. Porque os espíritos que lá se manifestavam nessa mesma matéria serviam apenas de átomos que se fortaleciam, cresciam e depois eram sugados. É igual a gente quando engorda um boi, um porco, para comer. Verdade. É verdade. Por isso que você deu o nome de nojento, a javé, de tudo, essas coisas feias. Eu não. Adjetivo negativo que se pode atribuir. Eu não patrocino com essas coisas. Não o quê? Patrocino. Claro. Não comunga com esse Não. tipo de filosofia. Quando Jesus baixou aos infernos, ele não baixou
com outro corpo. Ele baixou com o seu próprio corpo. Ou seja, o seu corpo físico se transfigurou. Ou seja, ele conseguiu fazer com que os átomos que compunham o seu corpo estivessem adaptados para onde ele quisesse ir. Quando ele desce, ele vem pôr justiça. Ele vem dividir. Pai contra filho. Vem trazer a espada. Ele vem dividir o papá dragão do filho. Mago Negro! Entendeu? E há uma coisa. Perdão. Redividiu o papai dragão do filho Mago Negro. Sim. Essa divisão já tinha sido feita em outra realidade, em outro planeta. E como aquilo lá se complicou também, desceram aos mundos inferiores, do qual a Terra pertence. Entende? E do qual a Terra está a sair. Deixa eu ver se eu entendi. Essa separação nessas zonas abissais já aconteceu em planetas superiores? É verdade. Desculpa eu estar assim, sem permitir explicar porque é que eu tosso. Não é fácil falar destas coisas. Existe interferência. É. Eu prefiro mesmo falar a tossir do que me calar. Você entende? Quem me está a ouvir, acredite se quiser, porque eu não vim aqui para obrigar ninguém. Claro. A ouvir ou a concordar. Isso. Se o meu médio, ele recebe carga, a minha obrigação é retirá-la. Claro. Então eu tento retirá-la, eu tenho que retirá-la pelo sítio mais próprio. O ser humano, quando está mais mal disposto, vomita. A carga, quando é implantada sobre a chaca da garganta, meu amigo, só pode sair pela boca. Tossindo. E quem são esses que estão ouvindo a nossa conversa? São tão fracos que nem eu ouço atingir nada. São tão fracos que nem ousam o quê? Que eu não ouso tocar-lhes. Prefiro que eles interfiram e aprendam do que eles nunca possam ouvir aquilo que eu estou a dizer. Por que deu o nome de fraco? São centelhas divinas não despertas. É. Claro. Se não estão despertas, Que força tem? nenhuma. É mais um escravo. É. Acontece isso ao meu médio, pelo simples facto de ele também ter agregados psíquicos e de ser um agregado psíquico. Abre um portal de conexão com eles. Isso. E se quem me está a ouvir tem os seus próprios pensamentos, dirá as suas ilações com o direito próprio que tem. Com o que próprio que tem? O direito. Claro, direito. O direito tem. Se eu não ataco ninguém por aqui, também não ataco ninguém que esteja à minha frente, seja numa realidade física ou numa realidade astral. Porque eu não vim para aniquilar ninguém. Eu vim para falar uma verdade no meio de tantas outras que estão em muitos seres, até na Terra, agregados psíquicos, que não se deixam, que não se entregam à evolução do Cristo, porque se entregam aos prazeres, aos desejos e à ociosidade. Como tudo é recuperável,
Como é que eu posso destruir? Oh, Como é que eu posso mandar embora? Como é que eu posso combater? claro. Eles não são culpados. Não. Talvez quem seja culpado sou eu, por estar aqui. Claro. Então, e eu também, porque em diferentes momentos, pelo menos do meu lado, alimentamos aquela hipocrisia que também deixa os nossos irmãos como esses fracos nas trevas da ignorância. Foi correto o que você disse, Bel. Continuando com Jesus. Jesus, ele dividiu o Não, reino. peraí, eu ia abrir um outro parênteses. Fala então, por favor. Vou abrir outro parênteses. Quando você falou que eu consegui chegar até você de tanto insistir e que fui até o Criador, você estava brincando comigo ou é possível isso? Você acha que eu brinco? Não, mas então me explica como que se deu tudo isso. O co-criador Meu, seu, eu sou o superior. que é? Um co-criador, um Deus Claro, co-criador. claro, Você vai ter com a sua inteligência, o seu princípio inteligente. claro. Porquê? Porque vocês ainda estão a utilizar o princípio instintivo. Aham, Entendeu? entendi. Você vai ter com o princípio inteligente e perguntar: será que eu posso? Será que você me permite? E ele diz: porque não? Vai, não me chateies. Me Vai. permite o quê? Permite você vir ao encontro de quem quer que seja, não só de mim. Se eu dissesse que era só de mim, era muito orgulhoso. Mas eu não preciso disso. Claro. Entende? Você vem aqui a Portugal, você vem para ouvir muitos, muitos espíritos. Que é aquela areia na pedra. Isso, Que infiltra para desestabilizar um sistema de aprisionamento. isso mesmo. Claro. E de tanto querer, se falou, foi ao Criador. Não, mas eu só fui até o meu eu superior, que é um co-criador. Posso brincar um pouco? Pois não. Você ainda há pouco falava, Arminda. Arminda? Há pouco, ontem, você falava para a Arminda, não, Arminda, se você me dá a comer, você tem que comer. Isso. Entende? É. É assim, o relacionamento com você e com o seu co-criador. Com você e com o seu eu superior. Você entende? Que eu falei para ele o quê? Posso ir. Você me arranja encontros. E quando você obtém a resposta, porque você tem muita conexão com o seu eu superior, Claro. você diz, graças a Deus. Entende? É um mantra, né? É um mantra. Oh, Hare Krishna, a ciência Hare Krishna. Entende? E não se desvalorize. Não, jamais. E Não daí, se desvalorize. como é que chegou até você? Pelos pés. Ah, é? Pelos seus pés, não foi? Você chegou até mim pelos seus pés. Sim, não, mas lá do outro lado lá. Do outro lado. Você vem direto a mim. Não vai do outro lado. Do outro lado. Sim. Eu estou aqui e você está na minha dimensão. Na quinta. Isso. Se eu venho aqui, eu puxo o que eu tenho. Eu trago a energia da quinta dimensão. Entende? Quando você traz essa energia, muitos agregados psíquicos vêm espreitar. São autorizados a entrar naquele momento. Meus. De todos estão aqui. Não entendi, não. De todos estão lá fora. E quem tá ouvindo agora? E de todos estão ouvindo. Porque vocês são atemporais. É. Atemporais e adimensionais. Oh. Como é que uma energia espiritual pode se fragmentar? Como é que uma energia espiritual se pode dimensionalizar? Se multidimensionalizar? Nós dizemos isso de uma forma ainda para a comunidade entenda. Falamos nas dimensões, na quinta dimensão, na sexta, na sétima. Mas na realidade,
Não existe. O que existe como dimensões é uma perca evolutiva. Que para nossa conversa são apenas criações de pontos de referências para compreensão. Não tô. Vai, Ah, fica à vontade. meu Deus. Não é assim. Ué, se só existe o universo físico para aquilo que é parte do Criador e o co-criador não lida com fisicalidade, mas na quarta ainda tem. Claro, você falou depois da sexta. Isso. Eu vou lhe falar uma coisa. Você toca no seu pé. Faça isso. Vou tocar agora, pronto. Tocou? Toquei. Agora venha para cima. Toca na cabeça. Toque na cabeça. Você tem que acreditar que tem a cabeça e que tem os pés. Preso ao agregado da forma. Entende? Nós estamos livres disso, amigo. Então. Estamos livres disso. Quando o ser cria uma ideia, sem querer faltar ao respeito a ninguém, esta é a minha verdade. Quando um ser cria uma dimensão, uma multidimensão, um agregado seu psíquico, prende-se aí. Veja, e às vezes existem teorias tão abismais que até dá vontade de pôr as mãos na cabeça. Diga-me, amigo, como é que um espírito que não está preso à matéria, como é que ele pode ter dimensões e multidimensões? Ele faz parte de um todo. Essas coisas de dimensões e multidimensões são necessárias para ser apalpar. Como é que você não pode comparar o universo criador ao universo co-criador? O universo co-criador é um só. Quase que nem chega a ser o universo. É todas aquelas linhas, sem ser linhas, todos aqueles espaços, sem ser espaços, que separam os criadores uns dos outros. Deixa eu entender. Todos aqueles espaços que não chegam a ser espaços, linhas que não chegam a ser linhas. A gente pode dizer, talvez, de outro jeito, que os 5 agregados que mantêm o ser humanizado só mantêm humanizado porque eles se identificam com aquilo, não porque aquilo existe. Isso. Veja uma coisa, meu amigo. Como é que pode existir, e eu não quero faltar ao respeito a ninguém, como é que podem existir federações ou confederações Que vem ajudar o ser humano, estão tão presos quanto a gente. É verdade. Porque isso é uma realidade de um universo que ainda está em evolução. Toda aquela força espiritual do co-criador, do Deus co-criador, preenche essas lacunas chamadas multidimensões e dimensões. E vão fazer a evolução dessas próprias manifestações que se intutelam senhores, sidrais, senhores. Aquilo que preenche as lacunas, só abrindo no parênteses, é o espaço que tem dentro do átomo. Entende? Invisível, no entanto, tão presente e forte quanto o que se vê. Você entende? Não, imagine que um dia o ser vai descobrir que essas projeções ainda são dos diamonds. Você entende? Vai ser a revolta. O perigo está aí. Que vai se aprisionar mais ainda. Como é que alguém pode evoluir passinho a passinho, multidimensão? Chegar até 13ª dimensão. Já ouvi 149, 250. Mas meu amigo, você tem 3.000 anos. Então esse agregado psíquico aí. Isso. É uma pergunta que eu queria fazer desde o começo.
Quando eu chego na quinta dimensão, eu tenho onisciência e onipresença. Sim. E quando é que eu ganho a onipotência? Quando você desperta a centelha. Quando você desperta a centelha, passa do corpo mental inferior para o corpo mental superior. E aí ganha a outra lei. A primeira lei foi você rejeitar o corpo astral para se entregar num espaço que você não conhece. Uhum. Entende? Num espaço. Lembra o povo a lei que é a primeira lei. Isso, lembre, dentro de uma erraticidade que não tem prisões, não tem multidimensões, não tem dimensões. Nós falamos em quinta dimensão para agradar a humanidade, amigo. Não, claro. Para agradar a humanidade. Mas a partir do momento em que uma alma ou um agregado psíquico rejeita o corpo astral, ele vai na realidade da quinta dimensão, permite expressar assim, vai encontrar a sua própria imagem e vai ter que a aceitar. Quantos não estão aqui? Não sou draconiano. Não sou insetiçoide. Não sou isto. E você chega àquela dimensão. O seu corpo é aquele. É aquele. É aquele. E veja, esse adquirir aquele corpo, aquilo faz parte da sua integração, da sua possível integração ao corpo mental superior. Da sua o quê? Integração? Integração ao corpo mental superior. É como se você vai receber ou é recebido pelo seu instrutor. E o seu instrutor é sempre aquilo que ele não quer na sua vida. Draconianos, não. Insetiçoides, não. Você entende? Entendo. É como é chegar o momento que o lápis volta pro estojo. É isso mesmo. É. Então. Você vai confrontar a sua verdade. E a sua verdade é aquela que sempre mais dói. Ele pode ser fazendo aqui, agora. É o momento da segunda morte, pô. Pode usar como analogia, porque não existe, né? Certo. Posso utilizar. Mas O abandonar da identidade. Eu vou lhe apresentar talvez um caso humano que eu estou a criar agora, uma situação. Claro. Quantas não são as vezes que as pessoas olham umas para as outras e se rejeitam? Rejeitam. 2 anos mais tarde, ou 3, ou 20, você sofre um acidente, vai para o hospital e a primeira pessoa que lá está, a enfermeira ou médica, é aquela pessoa antipática que você não gostava. E quando ela toca, ela desperta o amor e você desperta o amor. E você acaba por dizer assim, oh meu Deus, quanto tempo desperdiçado. Entende? Claro. Assim é a alma, perdão, o espírito ou o agregado psíquico quando chega à nossa realidade, à nossa dimensão. Ele enfrenta os seus medos. Ele enfrenta tudo aquilo que ele na Terra estudou, na Terra e no astral, é dimensões. Agora ele é alguém. Isso. E você chega lá, é colocado no espelho e diz assim, então, é você? Quem é você? Então. Ele diz, espera, eu sou o teu instrutor. Mas como é que você pode ser meu instrutor? Eu tenho medo de você. Então ganhe coragem. Então o quê? Ganhe coragem. Entende? Cria coragem. Isso. Vira homem. Demorou. Isso é uma decisão sempre de você para você. Nunca de outros espíritos ou agregados psíquicos
decidirem por você. Claro. Entende? Nossa. Quem faz isso Aham. ainda está preso. Preso. Então por que que o Cristo cósmico proíbe sociedades intergalácticas de vir ajudar a gente? Ele disse, não. Vocês, toda vez que alguém veio ajudar, só fez besteira. Agora vocês vão fazer sozinho. É mais ou menos por aí? Não. Não, veja, o Cristo cósmico, ele não diz, nunca disse nem dirá, que manda seres galácticos. Isso é outra forma expressiva de um agregado psíquico. Chegar a uma dimensão onde está outro Javé, onde lidera outro Javé, de despertar ainda mais uma coisa que nunca chega a tirar, o ego. Você acredita? Como que é? O ego. Há seres galácticos nas dimensões de Javé, nas multidimensões. Que vive nos supostos mundos felizes. Não. Vamos esperar para ver quando vocês chegarem. Quem é que tem uma verdade? Vou dizer uma coisa, se me permitir. Por favor. Tanta gente fala de Lúcifer para aqui, Lúcifer para ali. A estrela da manhã. Quem era o mentor espiritual? O co-criador que veio ajudar o Cristo, que veio ajudá-lo a combater as forças do mal, que veio ajudar a dividir os diamonds dos magos negros e entre eles ficar simplesmente espectros. E agora está voltando a falar do Cristo, né? Que desceu. Entende? O Cristo nunca deixou sozinho. Desceu com o seu irmão co-criador. O suposto revoltado bonitão. Veja, se a pessoa ver Lúcifer, ela não vai ver uma luz. Não vai. Lúcifer não toma banho porque nunca andou sujo. Entende? Quem fala dele tem que tomar muito bem. Muito bem. Aonde você escutou isso? Eu escuto sempre isto. Mas de qual fonte? Uma religião específica? Não, do meu mestre. Não, mas daí tá um pouco além do nosso cabedal de diálogo Do aqui. mestre. Porque eu não estou aqui com a minha sabedoria. Eu estou aqui com a sabedoria que me é ensinada. Claro. Diariamente. Então ele desceu com o revoltado bonitão. Isso. Entende? Que esse revoltado falou assim, não, galera, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, caramba. Por Lúcifer. Estes agregados psíquicos aqui eram dizimados, não é nada, não. Só que o Cristo cósmico lembrou o sermão e disse, espera, tudo aquilo que vem no Criador, do gerador, que vem de nós co-criadores, que estamos em missão de resgatar estes hologramas que aqui estão, chamados agregados psíquicos, eles também tiveram um nascimento que tem que ser respeitado. Porque jamais o nosso Pai Gerador nos mandou dizimar fosse o que fosse. Separar o que é para separar. O trigo. O joio do trigo. Isso aí. Entende? Porque se eles estivessem então dizimando, não estariam muito longe dos criadores. Dos deuses criadores. Isso mesmo. Agindo em favor da própria vontade, caramba. Você tem que saber uma coisa. Aquele que degriniu a imagem de Lúcifer foi que foi Javé. Foi Brahma. Denigriu. Nem todas as religiões que ele criou esculachou com o Lúcifer. havia sempre um culpado. Não podia culpar o Cristo, mas podia culpar o outro irmão que nunca ser humano algum visualizou, deslumbrou. Porque até Lúcifer, como
mentor espiritual foi uma projeção, não foi ele próprio, porque a Terra não ia aguentar. Então, só se parece esse negócio de diferença entre projeção e clone e uma criação e uma criatura. É quase tudo a mesma coisa. A diferença é a centelha, é a porcentagem de luz que a centelha adquiriu de despertar. Isso, é isso mesmo. É tudo a mesma coisa. E todas essas coisas são para ser recuperadas. Recobradas. Recuperadas. Recuperadas. Isso. Então daí Lúcifer desceu junto para ajudar, separou e As projeções de Vishnu como Jesus, as projeções de Lúcifer como mentor espiritual, essas projeções, uma encarnou, outra não, mas acompanhou-a sempre. Acompanhou-a sempre. Tanto que muitas vezes Lúcifer encostava no Cristo para que ele sentisse a própria energia que ele tinha. Para que ele nunca adormecesse no Maia e no Mara. Você entende? Então aquela aprovação no deserto, do 40 dias, que o diabo chegou, era o Lúcifer dizendo, ó... Não era Lúcifer. Perdão. Lúcifer era o fogo que o Cristo fez como esfera. Claro. Estava ali materializado. Por isso, Satã não conseguia, ou o diabo não conseguia penetrar naquela esfera. O diabo Maia. Isso. O diabo Mara e Maia. Entende? As coisas têm que ser simples, amigo. Quem que disse a Jesus o seguinte: Jesus, transforma essa pedra em pão para matar a sua fome. Um mago negro. Caramba! Um mago negro. Porque veja, meu amigo, o mago negro, mesmo sendo uma forma psíquica, comandada pelos dragões, sem perceber que estão, é isso? Mas na altura ainda estavam aliados aos dragões. Claro, porque o Cristo não tinha descido ainda. Sim. Então, os magos negros, você tem que entender que eles conseguem se materializar em qualquer forma. Você entende o que eu estou a dizer? Repete essa frase, por gentileza. Os magos negros conseguem se materializar em qualquer forma. Essa existência dos portais. Para não darmos muita continuidade a outro assunto. Os portais que existem são simplesmente seres que têm a capacidade de, através da sua própria energia, fazer uma conexão. Os portais são larvas gigantes. Larvas? Gigantes. Não, nome feio, hein? Entra. Minhocão. Entende? Você entra e está numa outra dimensão. Mas quando você entra ali, alguma energia tem que ficar. Porque nada na matéria é dado de graça. Entende? Wormhole, buraco de minhoca. Isso. Então, eu estou-lhe a dar uma consciência de que aquilo que às vezes o espírito ou o ser humano recebe no seu duplo etérico como larvas astrais, meu amigo. Se isso existe no ser humano como larvas astrais, também existe de uma forma macro. Você entende? Sim, que se agrega porque ali foi criada as condições que suprem aquela existência. Isso. Você entende? Veja, quando você vê aracnídeos, aranhas, isso está na forma de pensamento que o homem extrai da Terra. Mas aquilo não é um aracnídeo, é simplesmente
uma esfera que faz com que os magos negros, os espectros, espíritos menos evoluídos, ou os agregados psíquicos menos evoluídos, recebam aquelas energias e se alimentem. É aquilo que você fala, eu vejo uma névoa, Sim. perdão, eu vejo uma névoa à minha frente que em determinado momento não me deixa ver. Claro, não me deixa funcionar normalmente. Então eu posso dizer o seguinte, isso não é mais do que um buraco aí. Ou do que uma larva aí instalada. Um chip. Isso. Dê-me só um momento, por favor. Tá, então tá aqui a entidade falando sobre uma situação que ocorreu comigo, onde eu por vários anos via fumaça, como se fosse fumaça assim. Quando você sai do claro de olhar para o sol e entra numa sala escura. Então acontecia muito isso comigo. E numa outra, eu estou conversando com vocês agora porque ele está ali reformando o médio. Que estão aqueles seres fracos ao qual ele se referiu estão atacando. Então eu estou contando um pouco dessa história para saber o contexto do chip. Então vem acontecendo isso comigo já faz algum tempo, uns 5, 10 anos ou 15, nem sei quanto tempo, já bastante tempo. Então sempre vou num lugar, no outro, peço para tirar. Daí eu, aqui nesse espaço, o médium materializou através da saliva, que era um plasma, aquilo que foi colocado como chip no meu terceiro olho. E foram em diferentes momentos por diferentes entidades que trabalharam coisas diferentes. Ele está querendo explicar que isso é possível encontrar, é possível identificar. Ele ainda está ali reformando o médium. E aí estava dizendo sobre um buraco. E ele ia falar de qual buraco. Não sei se é um buraco que fica ou se é um buraco que foi tapado com um chip, que não devia ser. Vamos ver aqui. É isso que você disse. Aham. É um buraco que foi tapado com chip que não devia ser. Por seres que não querem que você cumpra esta missão. Claro. Agregados psíquicos que não querem. Você entende? Então conta, vamos voltar lá. Não, mas ia falar da realidade do chip. Então esse chip é uma construção psíquica. É uma construção psíquica. É um entretenimento sensorial. Isso. Que permite que você seja desgasto. Ou que qualquer homem seja desgasto. Seja o quê? Desgasto. Desvitalizado. Ah, tá. Para dar ou servir de alimento a um grupo de agregados psíquicos. E funcionava ao mesmo tempo como bloqueio do terceiro olho. É, E aí o propósito de atrapalhar o trabalho. isso. Talvez uma vontade grande que você tenha, às vezes essa ansiedade, queria dar espaço para que isso passe. Ou seja, a minha vontade muitas vezes que eu tinha quando eu não via os espíritos, aquela ansiedade que eu tinha quando eu não via os espíritos, Sim. criou a ambientação apropriada para que um chip pudesse ser acomodado ali. Enquanto você se preocupa nessa ansiedade. Me preocupava. Entende? Antes de eu ver, lembra? Isso. Agora que se deixou de se preocupar e que diz que o tempo fará tudo. Não existe livre-arbítrio. Não existe. Então. E quanto mais você se apegar, desapegar da ansiedade, melhor.
Entendeu? Entendi. Você tá lutando forte, hein? Tô orgulhoso de você. Não tô lutando, amigo. Eu tô a amar. Tá o quê? Amar. Ah, não tô lutando, estou amando. Entendi. Seu médico ficou emocionado. De chorar, assim. Porque ele tá aqui também. Claro. Tá fazendo acontecer mesmo. Tá fazendo acontecer mesmo com todas as adversidades. Pra não ficar tossindo tanto e falar. Isso é realmente um exemplo de amor, puxa vida. De amor incondicional. Talvez eu vá falar mais baixo. Aham. Se eu dizimar, como eu disse há pouco. Mas já estamos no final, já passou até 10 minutos desse encontro. Então, vamos falar o seguinte. No próximo encontro eu quero falar mais sobre a ideia da potência, onde que ela entra, em qual dimensão e como chegar a ela, tá bom? Depois eu quero falar mais sobre Shiva, Ganesh e Vyasa, que a gente falou antes. As chaves de Enoch, falar o que é o inferno, de preferência, onde os animais entram nessa história, os arcanjos, os agêneres que a gente não falou, Jesus, os dons, né, mediúnicos de Jesus, ou seja, o que possibilitou aquela ambientação para ele estar circulando por tudo com o corpo, não é mesmo? E aí eu quero falar também das 3 leis, porque você disse que na quinta dimensão só uma delas se aplica, porque vocês não têm a potência ainda para lidar com as outras 2. Não é? Então, eu percebi, peguei isso no ar. Então tá bom, meu amigo. Uma mensagem final. Por que é importante o pessoal, agora com esse exemplo de amor ao próximo, você não foi lá nem deu uma porrada neles, né? E também não deixou um momento aí, foi uma luta intensa. E eu falei, você tá lutando? Você me disse, não, eu tô amando. Então o que tudo isso a gente deve levar no coração daqui pra frente? Nem é para se libertar, para se reconhecer liberto. Olha, meu amigo, aquilo que eu posso transmitir a todos só a mim próprio é que quem caminha sabendo o que faz nunca inventa. Você entende? Nunca inventa. E não sente insegurança. É. Isso não sente nada disso. Só que para saber o que faz, Quer fazer o bem, aguente com as cargas. claro, claro. Com amor. Sim. Chegamos no amor. Entende? Saber o que faz é, na verdade, resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, meu amigo. E vamos... Eu é que agradeço. Como? Eu é que agradeço. Eu é que agradeço você. Muito obrigado. E vamos dar então continuidade numa outra oportunidade, para que todos aí possam continuar estudando conosco. Em nome do Deus gerador e graças a Deus.